Revolução Russa de 1997. Surge das profundezas da Rússia um imenso grito de esperança. Nessa voz se mescla a voz de todos os desesperados, os humilhados e os desamparados. Em fevereiro de 1917 estoura a revolução mais profunda de todos os tempos. Em uma semana, a sociedade se desfaz de todos os seus dirigentes, os monarcas e seus homens da lei, a polícia e seus sacerdotes, os proprietários, os funcionários, os oficiais, todos caem suspensos no ar. As operárias têxteis iniciam um movimento em Petrogrado. Não passava pela cabeça de ninguém que o Dia da Mulher pudesse se converter no primeiro dia da Revolução. Nenhuma organização fez um chamado à greve para esse dia. Em 5 dias ocorre uma infinidade de manifestações de rua, e cada vez mais fábricas e setores operários somam-se à luta. O movimento se transforma em greve insurrecional contra o regime. As vozes que a princípio pediam pão, agora gritam abaixo a guerra e abaixo a autocracia. As massas invadem as ruas, enfrentam o inimigo, põem amistosamente as mãos nas costas dos soldados, atacam, se dispersam, de vez em quando se apoderam de armas, transmitem notícias, recolhem rumores e se convertem em um ser coletivo dotado de inúmeros olhos, ouvidos e braços. À noite, depois da luta, tiram as conclusões fundamentais. Ou a metralhadora barra a insurreição, ou a insurreição se apodera da metralhadora. Os operários, mais decididos junto aos soldados, esboçam um plano de ação. A força revolucionária das massas golpeia o exército. Os soldados foram se sublevando um atrás do outro. Sim, todos os batalhões. No 5º dia de insurreição, os revolucionários estavam em posse de automóveis blindados, com bandeiras vermelhas desfraldadas, semeando um pânico entre classes altas. Fevereiro de 1917, diante de uma Rússia que bramava como um oceano, o czar abdicou. E o soviete renasceu de novo. A Revolução de Fevereiro de 1917 derrubava o czar. O povo parecia sair vitorioso no enfrentamento aberto em 1905. Nos salões do Palácio de Taurida ocorriam agora as reuniões do novo soviete, de representantes operários e soldados de Petrogrado. 2.000 delegados soldados, 800 delegados operários. Desde o primeiro momento, o soviete atuou como organismo de poder. Controlava as subsistências, a guarnição militar, ocupou o Banco do Estado, a tesouraria, a fábrica de moedas, o transporte. Conquistou a liberdade para os presos políticos. Para os soldados, proclamou o decreto número 1, que suprimia as humilhantes disciplinas militares do exército. As massas se referenciavam no soviete, mas paradoxalmente o poder ficou nas mãos da burguesia. Os trabalhadores confiaram a direção do soviete aos partidos conciliadores, os socialistas revolucionários e os mencheviques,
que negociaram a formação de um governo provisório composto por burgueses e monarquistas. Assim, após a Revolução, o antigo príncipe acabou como primeiro-ministro. Pavel Milyukov assume como ministro das Relações Exteriores. O único personagem com popularidade seria Kerensky, ligado ao Partido Socialista Revolucionário. Era visto pelos trabalhadores como seu representante dentro do governo. Exausta por tanto esperar mudanças, a Rússia encontrava-se ávida por reformas sociais. A classe operária reivindicava melhores condições de vida, instituindo a jornada de trabalho de 8 horas, o seguro e o aumento dos salários, além da criação de comitês de fábrica negociando suas petições junto ao patronato. Enfadados pelo jugo do czarismo, os camponeses desejavam um governo descentralizado e, antes de mais nada, queriam a distribuição gratuita das propriedades privadas, insatisfeito com aqueles que possuíam mais terras do que podiam cultivar. Os militares, por sua vez, queriam se despojar do humilhante fardo em que se baseava o regulamento interno disciplinar. Lutavam por uma conduta baseada na cordialidade e no respeito ao ser humano. As exigências dos soldados e marinheiros tinham por objetivo abonos às famílias dos combatentes e concessão de uma indenização aos feridos e mutilados. Os povos halógenos aspiravam pelo reconhecimento da cidadania, bem como o pertencimento à pátria. Assumindo o lugar de classe dirigente, a burguesia pretendia atingir seus próprios objetivos, que quase sempre eram opostos aos das classes populares. Continuar na guerra, apesar de ferir um dos principais, Lenin enfrenta uma luta interna no partido bolchevique, apoiando-se na base militante contra a ala oportunista de Stalin Kamenev, que empurrava o partido para a direita. Apresenta então suas teses de abril. Lenin perguntou por que não se tomou o poder. Os velhos bolcheviques repetiam porque não se superou a primeira etapa, que é democrática e burguesa. Lenin respondia: isso é um absurdo. A única razão é de que o proletariado ainda não é consciente o bastante, nem está suficientemente organizado. A força reside nas mãos do proletariado, mas a burguesia resultou mais consciente e melhor preparada. As crises de abril. O governo não foi hábil para satisfazer as principais e imediatas reivindicações do povo, muito mais interessados em reformas administrativas que sociais, e se valendo de princípios arbitrários como sua hegemonia ao legislar. O governo deixou todas as margens das principais medidas a serem tomadas na Rússia. Na Revolução, os problemas da vida cotidiana tinham que ser enfrentados. As filas de espera cresciam, os preços disparavam, faltava alimento, a população era assolada pela fome. O poder burguês se manifesta. Milyukov, ministro do exterior, declara a necessidade de continuar com a guerra para anexar novas regiões à Rússia. O governo provisório respeita os acordos contraídos com a França e Inglaterra e prepara uma ofensiva militar no fronte, trazendo grande descontentamento à população. A participação da Rússia na guerra não poderia ser mais catastrófica. Em apenas um ano, 8 dos 10 milhões de soldados haviam sido mortos. O exército era mal treinado e lhe faltava munição. O governo esperava poder anexar novas terras ao seu território e, dando uma prova de força, controlar o descontentamento social que crescia desde 1912. A guerra era uma máquina de fazer dinheiro. A burguesia enriquecia, os fabricantes de armas conseguiam lucros fabulosos. Após 3 anos de guerra, as perdas se sucediam e as condições de vida eram insuportáveis. Entre os operários e camponeses crescia a consciência que essa não era sua guerra. O povo queria a saída imediata da Rússia, a paz, sem anexações nem contribuições. Lenin batalha dentro do partido. A guerra da Rússia segue sendo imperialista e de rapina. Também sob o novo governo provisório. Em virtude do caráter capitalista desse governo, é intolerável o menor apoio, dizia Lenin. O
poder operário também se manifesta, superando as vacilações da direção conciliadora do soviete. Em 18 de abril, 30.000 manifestantes armados se lançam à rua de Petrogrado, ao grito de "Abaixo a guerra e abaixo Milyukov". As manifestações massivas abrem a crise. Há enfrentamentos e mortos nas ruas. Os conciliadores procuram desviar a mobilização. Os bolcheviques salientam a intervenção independente das massas. Cai o odiado Milyukov e toma o seu posto popular Kerensky. Forma-se um novo governo de coalizão com ministros mencheviques. Passados os primeiros dias da revolta, a Europa se interrogava sobre o sentido da Revolução Russa e a influência que ela exerceria sobre o resultado da guerra. Muitos especulavam que o povo russo, faminto, estava na iminência de se levantar para pedir pão, liberdade e paz, quando liberais russos partidários da guerra tinham se ajuntado ao movimento para dirigi-lo e explorá-lo, visando dar-lhe continuidade. Querendo se aproveitar do desejo pela paz da maioria da Rússia, a Alemanha absteve-se de lançar uma grande ofensiva, pois assim aumentaria o sentimento patriótico. Além disso, o governo alemão, a quem muito interessava a saída da Rússia da guerra, concedeu todas as facilidades aos pacifistas russos que queriam regressar do exílio. Lenin e Martov obtiveram visto de trânsito em 13 dias, um tempo recorde. Os aliados procuravam agir como se nada estivesse acontecendo e afirmavam categoricamente que a Rússia deveria insistir sobre a vitória a ser obtida contra o inimigo comum. Os aliados enviaram vários telegramas ao general Alexeyev para exigir o início das ofensivas. Para eles, a comédia russa não poderia continuar. O mês de julho anunciava um momento carregado de profundas convulsões. Passado 4 meses de Revolução de Fevereiro, esta já estava dando tudo de si. As massas viam que as condições de vida tinham piorado e se sentiam defraudadas, navegando para uma segunda revolução. Os trabalhadores giravam as posições radicalizadas. Só em um mês, em junho, marcharam contra a direção conciliadora do soviete, levantando as palavras de ordem do bolchevique: abaixo os ministros capitalistas, todos o poder aos sovietes. Nesse mesmo dia, o governo democrático burguês colocou em marcha uma nova ofensiva militar no fronte. Uma semana mais tarde, tentavam esconder a derrota. A renúncia de 4 ministros capitalistas aprofundou a crise do governo. A frota do Báltico e os marinheiros de Kronstadt incitam a lançar-se às ruas. A notícia de 500 lotações de regimentos e metralhadoras seriam enviados ao fronte agitou as tropas, que responderam conclamando um levante armado contra o governo de coalizão. Os agitadores bolcheviques pediam para esperar, enquanto persistisse a defasagem entre o estado de ânimo impaciente de Petrogrado e a situação atrasada nas províncias. Apesar disso, a impaciência dos soldados não podia ser contida. Delegados dos regimentos percorrem fábricas e quartéis em busca de apoio. Na fábrica Putilov, em todo o bairro de Virgov, a situação toma um caráter turbulento. Em 3 de julho, a produção industrial é interrompida. As fábricas sublevadas organizam esquadras e armam destacamentos da Guarda Vermelha. 70.000 marinheiros entram em ação. Uma grande manifestação percorre as ruas. Pelo centro avança o regimento de metralhadoras. Ao redor vão colunas de operários. À frente, um estandarte onde se lê: todo o poder aos sovietes. Em breve serás grande, dar-te-ão um fuzil. Toma-o e aprende bem a manejar as armas. É uma ciência imprescindível para os proletários.
e não para disparar contra os teus irmãos, os operários de outros países, como acontece na guerra atual, e como te aconselho a fazer os traidores do socialismo, mas sim para lutar contra a burguesia do teu próprio país, para pôr fim às explorações, à miséria e à guerra, não só com bons desejos, mas vencendo a burguesia e desarmando-a. Lenin.